Artigo 485. Parágrafo 6º. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Parágrafo 7º. Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Artigo 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte o proponha de novo a ação. Parágrafo 1º. No caso de extinção em razão de litispendência, nos casos dos incisos 1, 4, 6 e 7 do artigo 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Parágrafo 2º. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Parágrafo 3º. Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar sem defesa o seu direito. Artigo 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz, inciso 1, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Inciso 2, decidir de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Inciso 3, homologar a linha A o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. A linha B, a transação. A linha C, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de manifestar-se. Artigo 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte, a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Seção 2. Dos elementos e dos efeitos da sentença. Artigo 489. São elementos essenciais da sentença. Inciso 1. Relatório que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Inciso 2. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Inciso 3. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, inciso 1, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inciso 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Inciso 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Inciso 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inciso 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, de jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Parágrafo 3º. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Artigo 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Artigo 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado o pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice da correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando, inciso 1, não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, inciso 2, a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida
na sentença. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido